Oi pessoal, vamos falar um pouco sobre musculação. Meu nome é Iragama Filho e sou cirurgião vascular, né? Vocês têm aqui no canal, vê isso, e vamos conversar um pouco sobre musculação. Já que é uma coisa tão frequente para todo mundo e tão importante e é necessário, a gente tem que fazer, né? Qual é a relação que existe, de repente, entre doença circulatória e musculação? Musculação faz mal? Musculação causa varizes? Musculação dá problema para a saúde? Não. Senão, ninguém estaria na musculação. É coisa simples isso de entender. Doutor, varize causa trombose? Musculação causa trombose? Causa varize? Não. Senão, não teria ninguém malhando. E quem fizesse isso estaria cheio de varizes. É bem simples. Então, vou comentar um pouco sobre isso. E aproveita, se você está por aqui, se inscreve no canal, dá um like e divulga isso para algum colega, para algum amigo seu. E tem essa dúvida, a gente possa ajudar, né? Espero que o meu linguajar seja adequado à sua necessidade e a gente possa fazer uma afinidade aí de eventos e conversas para que mais e mais a gente esclareça, tá bom? Então vamos lá. Varizes podem ser causadas pela musculação? Vamos partir do princípio seguinte: se assim o fosse, os grandes halterofilistas e fisiculturistas do mundo teriam varizes aí enormes, gigantescas, e teria relatos na literatura mundial, na televisão, no YouTube, em todos os canais do mundo. Não é assim. A questão é, se existe um vaso doente, uma veia doente, na sobrecarga, nos excessos, aí ela será mais danificada, porém a base do problema já existe. Senão não aconteceria, tá? Ah, mas eu vi gente que malha muito, tem veia nas pernas dilatada, não sei o quê. Existem veias que são visíveis, volumosas e são normais, tá? Então, o que é que acontece? Quando você malha, a musculatura aumenta de tamanho, existe uma exigência muscular de mais sangue para que leve mais oxigênio, mais nutriente, mais vitamina, mais glicose, carboidrato, proteína, creatina, tudo que você está ingerindo para aquela musculatura ficar grande, robusta e ter um desempenho funcional excelente. Então, é lógico que você vai precisar de mais sangue para isso. A mesma coisa que nós temos um carro que você tem que acelerar 80, 90, 100, 120 por hora. Vai precisar de mais combustível para que isso aconteça. A diferença é que a mangueira de combustível não dilata. É que o carro não emagrece. É que o carro não vai ter hipertrofia de pneu porque está malhando, está correndo. Diferente da gente. A estrutura biológica ela responde aos estímulos. Então o carro apenas corre, freia, bate, precisa trocar pneu, essas coisas. A gente não. A gente tem uma resposta orgânica complexa em níveis variados, tá? Enfim, bem complicado esse negócio, mas ele vai ter uma resposta. E nesse caso específico da circulação, os vasos vão dilatar tanto veias quanto artérias. Então vamos lá. Coração bombeia, injeta o sangue em um determinado grupo de vasos para levar o sangue para as pernas, para o coração, para a cabeça, para o braço e tal. São chamadas artérias. As artérias levam o sangue. Depois de usado, o sangue retorna ao coração, pelas veias que nós vemos aqui, por exemplo, na mão. A gente vai tirar um sanguezinho, vai fazer uma coleta de exame de sangue, tomar uma injeção, são veias, tá? Essas veias retornam o sangue ao coração. Doutor, por que a veia fica tão grossa quando a gente malha? Simples. Entenda, aumentou a frequência cardíaca e o bombeamento de sangue pelas artérias. As artérias vão ficar estáveis porque elas têm uma estrutura que aguenta essa pressão. O músculo vai utilizar, vai devolver aquele volume de sangue aumentado, as veias vão aguentar aquilo ali até um determinado limite. Para que ela não quebre, não adoeça, não fraqueje, ela dilata para caber mais sangue no retorno, porque sua massa muscular irá aumentar de tamanho. A hipertrofia muscular leva a um aumento ao ganho e tem que ter mais sangue nessa estrutura maior. Os vasos vão multiplicar de tamanho, vão alongar para caber
nessa estrutura maior, mais volumosa, tá? E com isso você tem também um aumento da produção de sangue. Então no final você vai aumentar tudo. Massa muscular, volume sanguíneo, os vasos dilatam para caber isso tudo. Aí sim você tem uma questão, um corpo mais robusto, mais potente, mais proeminente de massa muscular e sangue tudinho. Aumentou, ficou beleza. Emagrece, diminui aquela composição gordurosa. Os vasos e o contorno corporal fica mais visível. Às vezes se tornarão mais visíveis. Agora, significa que veia visível, alta em relevo, é doente? Não. Alguns podem se tornar doentes, a depender da estrutura física, dos excessos que a pessoa faça, levou uma pancada, tem uma veia ou outra ali mais doente que ela vai ficar danificada com um contorno, um formato diferente. Alguns dilatam tanto, crescem tanto que se tornam tortuosas, mas não necessariamente doentes. Se a gente faz uma análise de ultrassonografia para medir o fluxo sanguíneo e perceber que aquele está normal, não tem que operar. É prova do exame e orientar o atleta que está fazendo isso, tá? Mas não significa uma doença que tem que ser operado, tem que mexer, alguma coisa assim. Agora, claro, se eu aguento 20 quilos e você me bota 200 quilos para carregar, vai dar errado. Vai estourar alguma coisa. Minha coluna, minhas juntas vão danificar, tá? A musculatura não vai ficar legal, tá certo? Então, haverá um dano, pode estourar algum vaso, pode, pelo esforço excessivo, a musculatura vai dar uma sobrecarga e haverá um dano nas estruturas. Aí, realmente, você está usando de forma inadequada a academia e o seu corpo. Isso não é compatível. Haverá um dano inevitável e aí, paciência. Você tem que aprender, pede ao professor para te ensinar e faz o que é correto. Não queira avançar o sinal, porque senão realmente você vai ser prejudicado. Aí não vale. Está aqui, composição corporal, cada um é de um jeito. Homem e mulher, vai ter estrutura, às vezes toma um hormôniozinho para dar um reforço, nem sempre é necessário, tem que ser melhor conduzido, melhor orientado. Peço perdão que a imagem ficou pequenininha, esse aqui eu não consegui aumentar de tamanho para que você veja melhor. Mas todo mundo entende, né? Homem e mulher está malhando, modifica o corpo, modela o corpo, e aí você tem aquele ganho, aquela estrutura que fica bacana. E aí, conjuntos de aparelhos, a necessidade de aprimorar a estrutura de malhação, competições que entram na história. O corpo vai ser modificado, vai ser adaptado à tua necessidade. Aí vem a pergunta, você já viu algum atleta em competição deixar de ir porque estava com varizes? Ah, porque aquela competição ali, todo mundo tem varizes porque malha? Isso não existe, certo? O que é que se tem que ter em mente? O exercício físico desenvolve musculatura. Musculatura bombeia o sangue, aumenta a eficácia do fluxo sanguíneo e a máquina circulatória vai trabalhar melhor. Então, exercício físico é bom para a circulação? Sim. Aí é altamente positivo. Recomendo a todo mundo, quem puder fazer, faça. Corre, nada, bicicleta, pratica um esporte, vai para a academia, faça a coisa desde que seja bem orientada, que vai ser super benéfico para você, não vai fazer mal a ninguém. É altamente recomendado. Teste de força, teste de resistência, pode fazer, exercício desse tipo você pode fazer. Vai para um profissional que te orienta, uma academia boa, que vai ficar tudo legal. Só não exagera. Se você pode carregar 20 quilos, não queira pegar 80, você vai se prejudicar. Aí pode sim danificar uma veia, pode danificar uma artéria. Pode gerar trombose, trombose de esforço. Você vai estrangular um determinado vaso, ele termina obstruindo. E aí? Bom, e aí a coisa complica, você vai precisar de um tratamento e por aí fora. Mas fazer exercício físico é benéfico à saúde. Faz bem a todo mundo. É bom para o coração, é bom para a mente, gera hormônios de saúde, hormônios que vão lhe fazer dormir bem, e vai ter uma boa noite de sono, você vai ter uma melhora intestinal. Você tem que entender que malhação não é meramente um exercício para se acabar na academia, minha gente. É uma coisa que é uma mudança de estilo de vida. Você tem que ter aqui, ó. Fica positivo, é bom para você. Faz bem para você, faz bem para quem está do seu lado. Você está dando exemplo a pessoas que estão do seu lado. Tá? Quantas e quantas pessoas que mudaram a vida fazendo exercício, praticando esporte, né? Indo para uma academia. Ah, doutor, não gosto de carregar peso. Tem nada não, vai fazer caminhada, vai fazer bicicleta, vai fazer natação, a meditação, yoga, tudo é bom.
A questão é que você tem que fazer algo por você. Só não exagera. Tudo em excesso faz mal à saúde. Excesso de fazer nada, sedentarismo extremo, faz mal. Malhar demais faz mal também, você não repousa. Então tem gente que às vezes quer malhar 8 horas por dia, come pouco, dorme mal, trabalha muito durante o dia. Não tem resultado positivo, só vai ter dano na estrutura física toda, emocional e física. Isso não é legal. Você tem que ter equilíbrio. Se alimentar bem, malhar, descansar. 1/3 para cada um desses. Então, você não pode comer mais do que malha, não pode malhar mais do que come, não pode dormir mais do que o resto, nem menos. Tem que ter equilíbrio, porque aí sim você vai ter ganho efetivo e resultados mensuráveis que serão positivos para você e a circulação agradece. O coração agradece, controla a pressão, baixa suas taxas, não danifica nada e você pode tornar um campeão na sua vida. Isso é o mais importante. Tem gente que está na academia, tem uma perna boa, malhada, mas está cheio de varizes. E aí? Bom, ele já tem varizes. A veia era doente, aumentou com esforço. Como eu disse, os vasos irão dilatar, bons ou ruins. Os ruins serão visíveis mais precocemente. E aí? Aí tem que ir para um tratamento, para uma cirurgia, tem que ir para um tratamento com cirurgia laser, com cirurgia convencional, cortando, tirando a veinha, tratamento com a microespuma, uma coisa que a gente vai falar depois, que para tentar obstruir isso daqui, às vezes o melhor é simplesmente você fazer o endolaser, que você vai ter menos dano estético para a pessoa, um resultado bem efetivo, tá? Não tem corte, não tem nada e resolve. Mas isso a gente vê no outro capítulo. A questão é, malhou, massa muscular desenvolvida, mais sangue, mais volume sanguíneo, vasos dilatam, veias doentes serão visivelmente percebidas com muito mais facilidade. Vasinhos pequenininhos, que às vezes só tem uns risquinhos assim. Doutor, estou malhando, meus vasinhos aumentaram. Por que eles aumentaram? Porque eles já estavam lá. Eles aumentaram, eles estavam lá. Doutor, eu posso malhar com minhas veinhas assim? Pode. Agora, bom senso. Se você já tem um histórico de família forte, já tem isso daí que está te incomodando, você vai malhar e pegar peso demais, é claro que isso vai piorar. Estou proibido de malhar? Não, só usa bom senso. E trata. Doutor, tratar as varizes impede de eu malhar? Não, você pode fazer os dois. A questão é ter orientação e entender aquilo que eu disse no começo. Quanto mais malha, os vasos também aumentam. E se você não tratar, ele aumenta do mesmo jeito. Se você trata, você destrói aquela rede principal que está danificada, remove ela, microcirurgia, tira o que está a ver que está alimentando essas daqui, faz a esclerose, o laser transdérmico, resolve essas doençazinhas, você vai malhar. Tranquilo, positivo. Ah, doutor, eu quero só fazer natação. Melhor, não tem carga pesada, é o próprio corpo. Eu quero ir para a academia, trata para não aumentar de tamanho. Mas, se existe isso, é porque já estava aí. Apenas dilatou. E às vezes isso aqui é o problema principal? Não. Pode haver outra veia por baixo alimentando essa, uma veia nutridora. E aí, fazer a correção da causa do problema para que não desenvolva. Aí não faz mal à saúde. Às vezes você está andando, está cheio de varizes nas pernas, está todo mundo vendo, mas você não se incomoda. E se você não se incomoda, está de boa. Agora, recomendação. É bom você estar com isso? Não. É tratar. Porque isso pode vir a dar problemas. A veia pode estourar pelo esforço? Pode. Pode entupir pelo esforço? Pode. Pode inflamar pelo esforço? Pode. Vai aumentar de tamanho? Inevitável. Vai gerar dor e desconforto? Sim. Ao longo da vida pode dar mais problemas? Pode. Recomendação: veias grossas, tratamento. Seja cirurgia, seja microespuma, seja lá o que for, tem tratamento. Mas você não pode, ou de preferência falando, você não deve permanecer com a estrutura dessa, forçando cada vez mais, porque isso aumenta o problema. Tá? Tá aqui um exemplo de um fisiculturista, musculatura extremamente desenvolvida, veias de todo tipo nas pernas, mas é saudável. A questão, olha o tamanho da massa muscular. Enorme. Eu acho que essa coxa aqui deve ser o meu tronco. Hipertrofia grande. Claro que esse volume de músculo precisa de um volume sanguíneo maior e os vasos terão de dilatar
para conter esse volume sanguíneo. Vai dilatar, vai ficar mais tortuoso, é muita carga, é muito peso. Eu já vi atletas carregando 1 tonelada na academia. 1 tonelada, empurrando lá aquele leg press com todos os pesos que tinha na academia, o cara fechou 1 tonelada, 1000 quilos. E acontece. A estrutura daquele cidadão aguentou. E aí, tá tudo certo. Agora vai dilatar vaso? Vai. Pode estourar alguma vez dessa? Pode. Por quê? Por causa do esforço. Mas não significa que você tem que sair arrancando tudo que tem nessa perna aí. Acho que então o atleta não vai querer. Né? E é isso, minha gente. O que é que você tem que entender? Musculação não causa as varizes. Ele exacerba o que já existe. Então, ela está lá às vezes quietinha, mas tem uma estrutura frágil que, ao ser submetida a um excesso de esforço, de carga persistente, etc., vai dilatar. Pode estourar? Pode, porque depende de muita coisa do seu corpo, de como você trata, como você malha, do que você fez. Se você tem algum outro tipo de doença que favorece isso, se está fazendo algum tipo de remédio que pode favorecer isso, se você daí não está tendo um sono adequado, tem estresse demais na tua vida, alimentação inadequada. Tem gente que basicamente come suplemento e não se alimenta do resto, e também não é legal. Você tem que ter equilíbrio, aquilo que eu falei antes. Equilíbrio. Esse é o principal para a vida, equilíbrio. Aí você vai ter uma vida feliz. Tá? Então, mensagem final. Pode malhar, musculação faz bem, exercício faz bem. Se tem varizes, trata, opera, faz escleroterapia, faz microespuma, faz endolaser, faz cirurgia, faz laser transdérmico, faz o que for necessário para resolver o problema, aí você vai malhar tranquilo. Durante vários tratamentos pode fazer musculação, dependendo do tratamento, sim, não tem problema. A questão é você ter bom senso, não exagera, tá certo? Na dúvida, procura o cirurgião vascular, vai te orientar da melhor forma possível para o seu caso, para a sua necessidade e vai acompanhar a evolução do caso. Porque entenda, nem sempre a primeira opção é a melhor. Por quê? Porque a gente avalia e tenta fazer aquilo que é o melhor, mas às vezes durante o transcorrer da vida desse atleta, a coisa pode mudar e precisar refazer alguma coisa. Por quê? Porque nós estamos tratando com estruturas biológicas que sofrem interações no meio e respondem da melhor forma possível. Há pessoas que apresentarão um tipo de resposta ótima, outras pessoas que apresentarão uma resposta não ótima, ineficaz ou ruim. E caso a caso tem que ser avaliado, reavaliado e reiniciado no tratamento. Isso acontece sim. Você às vezes opera e não fica bom, porque o organismo daquela pessoa produz um sistema de diferenciação para cicatrização e às vezes vai produzir novos vasos em cima daquilo ali. Por quê? Porque é do sistema de cicatrização corporal, a neoangiogênese. Isso aí vai fabricar novos vasos. E agora o que é que faz? Nada, você tem que tratar o surgimento posterior, ou seja, manter o acompanhamento. É falha de quê? Não é falha, isso não é falha. É apenas um sistema de regulação, de controle, de cicatrização que a coisa vai funcionar assim. E daí para frente é controle. Controlar peso, alimentação, meia elástica, meio de contenção, tipo de exercício, reavaliação depois, um segmento a longo prazo de cada caso. Se você tem uma estrutura de genética familiar com muitos casos, claro que você tem essa carga em você, aí você vai ter mais facilidade da coisa surgir, sim. E aí você tem que ter controle, tá bom? Fica essa mensagem, fica esse abraço. Se puder, dá um like, se inscreve no canal, passa isso para algum amigo teu e aos poucos a gente vai crescendo junto, tá bom? Um grande abraço, espero que tenha ajudado. Até mais.